Olá Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Gustavo Bala Louca fica com bronze e Gabriel Durassi entre os 10 em competição internacional de BMX. Este é apenas um dos destaques de hoje do nosso programa. Quarta-feira é dia do nosso quadro Mix dos Esportes. O assunto hoje é rugby, com os atletas do time taubateano, o Maicon Gouveia e o Gabriel Riquetti. E ainda tem o quadro É Lei, que fala sobre a legislação municipal sobre a disponibilização do exame de trombofilia para mulheres aqui na cidade. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quarta-feira, 3 de setembro de 2025, o Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Você que acompanha a gente pelo canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais, YouTube e Facebook, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Mix da TV aqui na TV Câmara. Hoje é quarta-feira, é dia do nosso quadro Mix dos Esportes. E o assunto de hoje é rugby. Então, está no ar o nosso Mix dos Esportes. Recebemos aqui nos estúdios do Mix os atletas Maicon Gouveia e também o Gabriel Riquetti, que fazem parte do time taubateano de rugby que disputa uma vaga na final do Campeonato Paulista este final de semana, no próximo sábado aqui em Taubaté. Vamos dar as boas-vindas aqui então ao Gabriel. Seja bem-vindo à TV Câmara Taubaté. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Maicon, também seja bem-vindo à TV Câmara, obrigado pela presença. Muito obrigado. Quando a gente está aqui falando de uma modalidade importante aqui da nossa cidade, a gente está aqui para desmistificar, falar de outras modalidades, outros esportes. Eu quero começar entendendo, explicando para o nosso telespectador, Maicon, como é que funciona o rugby, porque às vezes a pessoa associa ao futebol americano. Sim, com certeza, né? A tendência do rugby, ele ser associado ao futebol americano, é devido à aparência da bola, que é a semelhança de uma bola com a outra. Mas a dinâmica do jogo, toda a parte de participação, da construção coletiva do jogo ali, ele é muito diferenciado, até mesmo das regras. São quantos atletas por vez em campo e como é que faz para fazer essa marcação de pontos? Então, os atletas, a gente tem duas categorias que a gente joga hoje no Brasil, que seria a categoria olímpica, que seria o Rugby Sevens, que são 7 atletas de cada lado, com 14 minutos de jogo e 2 minutos de intervalo, e depois a categoria 15, no qual a gente está disputando a semifinal, buscando a vaga para a final, que são 15 atletas de cada lado, 40 minutos por 40 e 10 minutos de intervalo. Como é que funciona, Maicon, a questão da pontuação? Como é que faz o ponto? Como é que sabe que um time está na frente e está vencendo o outro? Sim, são 3 modos de conseguir pontuar dentro do rugby, né? A gente tem o modo de penalização, que quando a equipe comete uma penalização, a gente pode chutar entre os postes, que é o H, que vale 3 pontos. Depois a gente busca sempre a pontuação máxima, que é o try. O try é quando você passa a linha do in-goal, né, da zona de pontuação, e a gente é obrigatório encostar a bola no chão. A gente não pode fazer igual ao futebol americano, que apenas passou a linha, você já pontua. A gente tem essa necessidade de encostar a bola no chão, e com isso, com o mérito desse try, você ganha um chute de conversão que pode valer mais 2 pontos. Então é onde que entra a penalização, que seria o penal, o chute de conversão e o try. Gabriel, como é que você começou na modalidade, né? Você que atualmente é o capitão aqui do Taubaté Rugby, como é que você despontou para o esporte até chegar nessa trajetória hoje? Então, eu comecei na época da escola, né? Quando eu tinha uns 14, 15 anos, por aí, na época de 2018. Eu conheci através de um projeto que era organizado lá pelo Rômulo Soler, ele que passava para a gente as aulas e tudo mais. É até engraçado, porque na época tem essa distinção de esporte, né? A maioria é futebol. Na época eu só queria saber de futebol, só queria jogar futebol. Ficava até irritado com os meus colegas ali da escola, porque eles queriam ir pro rugby, conhecer, e eu só queria saber de bola. Aí foi quando eu despertou o interesse, falei, não, vou dar uma oportunidade pro rugby. Conheci, e é o que a gente fala até, que chega a ser até engraçado, que o rugby é como se fosse uma formiguinha, pica e fica aquele negócio correndo no sangue, e depois que você conhece, é praticamente impossível sair e parar de praticar o esporte.
um exemplo que a gente tem aqui do Gabriel, né, Michael? Mas tem outros atletas, né, importantes. Quantos atletas hoje fazem parte da equipe principal e quais são as outras categorias? Hoje, na equipe principal, a gente tem do masculino adulto. A gente está com, em média, 48 atletas praticando a modalidade, treinando, tanto dentro e fora de campo. Depois a gente tem a equipe feminina também, que é um ponto principal, que joga esse final de semana também no qualificatório do Brasileiro, aqui em Taubaté mesmo. E pega a parte da nossa categoria de base, que é o nosso fomento principal, desde o M6 vai até o M17 com essa inserção no adulto. Gabriel, quais são as habilidades ou o diferencial para ser um atleta de rugby? É força, massa muscular importa, agilidade? Quais são aí os mecanismos ou os principais macetes para quem quer começar na modalidade? Então, é interessante e legal falar sobre isso, porque as pessoas olham pela TV e associam, igual você falou, ao futebol americano. E pensam que tem que ser aquelas pessoas mais parrudonas, fortes. Mas muito pelo contrário, o rugby, o que você precisa ter é a necessidade de ter vontade de aprender e praticar o esporte. De resto, constrói com o tempo. Michael, a questão do raciocínio rápido, trabalho em equipe, são habilidades que são desenvolvidas ao longo da prática do esporte? Isso também é um diferencial? Com certeza, porque o rugby você não consegue jogar sozinho, né? É uma construção do grupo ali, total, que você, às vezes, você pode ter uma distinção à frente do grupo, mas você depende de todos os outros, né? Dos 14 dentro de campo, para você conseguir pontuar ou vencer a própria partida. Você falou da questão do tempo de duração de 14 minutos. É um tempo único? São mais tempos? Como é que isso é contabilizado numa partida oficial, por exemplo? Nessa partida oficial, no caso que eu falei dos 14 minutos, é da modalidade olímpica, que seria um formato de circuito com 3 a 4 jogos por dia. Então são 14 minutos por jogo e você acaba jogando com outras equipes. Na que vocês estão competindo? Na que a gente está competindo são 40 minutos por 40, com 10 minutos de intervalo. E nesse caso, o tempo ele é paralisado em algum momento? Tem acréscimo ou é um tempo corrido? É um tempo corrido com uma única paralisação se houver a necessidade de uma ambulância entrar dentro de campo ou uma parada para consulta médica, alguma coisa assim do gênero que aconteça na partida. E, Gabriel, as partidas são disputadas em quais dias da semana geralmente, né? Se é mais final de semana, se é meio de semana, e qual que é a preferência? É tarde, manhã, noite? Como é que são feitos esses campeonatos na maioria das vezes? Então, como a gente ainda está num nível amador, as partidas elas costumam ser no final de semana, sábado e domingo. O horário de preferência que a gente preferia seria de noite, né? Por conta da temperatura, mas infelizmente ainda não tem essa estrutura de holofote em campo e tudo mais. E a maioria das partidas acontece sempre no sábado de tarde ou no domingo de manhã. Mas varia muito, mas é sempre aos finais de semana. Michael, tem uma associação relacionada ao rugby aqui em Taubaté, que é a Samaúma, né? E que também faz essa gestão, essa base, essa incorporação da modalidade aqui no município. Gostaria que você explicasse melhor para o nosso público como é que funciona e quais são as atividades envolvidas. Perfeito. A Associação Samaúma é uma entidade sem fins lucrativos que atua aqui dentro do município de Taubaté, especificamente, mas já conseguindo uma nova espaço de trabalho Tremembé e Pindamonhangaba. Hoje a Associação Samaúma ela visa trabalhar com o social, que é onde a gente começou com o rugby, tem o badminton, tem o futsal, tem a capoeira, tem também o judô. E com isso a gente também migrou, entendeu essa necessidade de trabalhar com a parte cultural, que tem várias culturas que a gente consegue inserir aí com 3 projetos já aprovados na parte do setor da cultura aqui no município, também buscando essa parte do socioeducacional aí, junto com as crianças. No Mix dos Esportes desta quarta-feira, nós estamos falando sobre o rugby, uma das modalidades de destaque aqui na cidade de Taubaté. Afinal de contas, eles estão disputando uma vaga na final do Campeonato Paulista. Nós estamos conversando com o capitão do Taubaté Rugby, que é o Gabriel Riquetti, e também com o atleta, que é o Maicon Gouveia. Voltando aqui à nossa conversa, Maicon, lá na sua base, a gente sempre gosta de enfatizar aqui essa questão da gente trabalhar com crianças, adolescentes, o futuro da modalidade. Quais são os mais jovenzinhos e como é que eles já trabalham? Disputam alguma coisa, mais treino ou mais capacitação? Os projetos que a gente tem com a base sempre é em consolidação com a Confederação Brasileira. Eles colocam para a gente como uns planos de meta, para a gente conseguir atingir desse trabalho junto com a base, e a gente consegue desenvolver a partir dos 6 anos, tendo essa competência dos profissionais que trabalham com a gente. E é muito bacana de a gente ver a vontade das crianças em si. Quando eles entram dentro da modalidade, aprendem
os princípios bases, né? Que a gente fala, corre com a bola, faz um try, chuta a bola, consegue ter essa percepção. E a Confederação Brasileira, ela dá esse espaço para a gente trabalhar e desenvolver eles até os 13 anos no princípio festival. É onde que a gente leva eles para passear, conhecer a modalidade, ser inserido com outros clubes e se torna até bacana. Porque eles voltam com uma experiência, uma vasta experiência, né? E cada vez mais vai gostando de ficar no esporte e vai se fixando ali dentro da modalidade. Em relação ao uniforme de vocês, os acessórios, o que vocês utilizam numa partida oficial? Tem capacete? Tem algum tipo de proteção especial? Hoje a gente até fala, né, que se torna até uma brincadeira, porque o nosso uniforme é uma camiseta, um short, protetor bucal e meia chuteira. Só isso, é suficiente. E a vontade é o principal de tudo, porque hoje a gente não utiliza um capacete ou utiliza outro tipo de proteção, sendo que dentro do esporte a gente tem algumas regras a seguir, que a gente não pode utilizar nada de metal, não pode utilizar nada que impeça ou possa vir a machucar o adversário. Então ele sempre preza principalmente pela segurança. Gabriel, no seu caso, a gente gosta de enfatizar porque você mostra que do nada, né, entre aspas, assim, começou sem conhecer a modalidade, se apaixonou e está se profissionalizando. Como foi o seu ponto de virada? Em que momento você entendeu que você era um atleta já da modalidade e o que isso modificou na sua vida e na sua carreira? Como a gente falou das categorias de base, eu comecei também nas categorias de base, né? Comecei bem novinho, passei por todo o processo de ir subindo de categoria em categoria e desde novo eu praticava, eu ia para o festival, aí foi quando deu a virada de chave de subir de categoria, começar a competir a nível... eu cheguei a competir a nível nacional também, brasileiro e tudo mais. É aí que começa a virada de chave de falar, opa, é isso que eu quero, isso é importante, preciso focar nisso. E é o que eu disse aquela hora, o ambiente familiar é muito aconchegante, então te faz querer estar ali, sabe? Maicon, as crianças e adolescentes, a gente tem muito problema com a tecnologia, né? Muito associada à rede social, não sai de casa praticamente. E pode ser um diferencial rugby? Pode ajudar nessa questão da disciplina escolar, da atenção, do foco? Com certeza. Com essa construção que a gente tem junto com a família, né? A gente não só desenvolve a modalidade com o atleta, ensinando os princípios básicos para ele, ou se não até mesmo as disciplinas da parte da modalidade, mas a gente busca sempre trazer a família para perto. A família se sente junto com o esporte e acolhida junto com o esporte e cada vez mais vai querer trazer o filho dela, tá naquele espaço aconchegante, tá vendo que o filho dela tá aprendendo uma modalidade que vai render bons frutos ou vai dar uma característica do caráter da criança. Agora, trazendo para o Gabriel, essa questão de ser capitão de uma equipe aí gera responsabilidade, traz algum desafio a mais, tem mais alguma dificuldade e há quanto tempo você está liderando essa equipe? Sim, com certeza gera responsabilidade, né? Afinal, como você falou, a gente lidera uma equipe, como o Maicon disse, a gente tem 48 atletas, né? Que praticam, seja dentro de campo treinando, fora, acompanham a gente, então meio que tem que liderar os 48, então é uma responsabilidade grande, mas como eu disse, o ambiente ele é tão gostoso, tão leve, descontraído, aconchegante que acaba se tornando uma coisa mais leve, sabe? Eu atuo como capitão já faz... Agora eu estou indo para o 3º ano, fui nomeado capitão tem 2 anos, no antigo treinador nosso, e aí acreditou bastante em mim e assim mantive até o presente momento. Michael, qual que é a importância do apoio que vocês recebem? Você falou de familiares, mas também, às vezes, do poder parlamentar, a questão do FADAT, que é o Fundo de Apoio da Prefeitura. Como essas parcerias e esses apoios fortalecem ainda mais a modalidade aqui no município? Os apoios das parcerias, né, tanto públicas, as parcerias privadas também conseguem ajudar a gente. É o apoio essencial que a gente consegue através do FADAT. A gente consegue dar alimentação para os atletas, consegue atuar com um bom profissional para ensino. Eu falo isso pela própria experiência, que bons profissionais hoje a gente tem esse ótimo resultado, tanto na categoria de base também, esse ano jogando com M17, M15, o F15, que é uma categoria só de meninas que foi criada esse ano, que os profissionais vêm se melhorando na área a partir do fomento do FADAT.
Gabriel, a gente sabe que Taubaté é um dos destaques, né? Não é a primeira vez que vocês conseguem chegar ali numa semifinal, já teve outras conquistas, outras vitórias, mas além de Taubaté, quais são as outras cidades que investem no rugby e se Taubaté está nessa vanguarda, nesse pioneirismo e nesse celeiro também de municípios que investem e a gente está sendo referência nacional? Sim, claro. As principais cidades que investem, né, atualmente no Brasil, tem alguns clubes em São Paulo, mas as principais são aqui no Vale do Paraíba, por incrível que pareça, muita gente pode não saber, mas Jacareí e São José, nossos vizinhos. Então a gente está bem no núcleo dos gigantes, né, do atual campeão brasileiro, que é o Jacareí, do São José, que também tem muita bagagem no ramo nacional ou municipal também. Queria que você fizesse um convite, Michael, para a gente acompanhar o jogo da semifinal. É um jogo de volta, é Campeonato Paulista, mas é um time do Centro-Oeste. Faça um convite para os nossos telespectadores. O convite fica aberto a todos. A gente vai jogar na Arena Kikuchi, que é o antigo clube da Alstom, às 15 horas do sábado, do dia 6/9. E a presença de todos é muito importante, né? A torcida do público acaba motivando os atletas, acaba motivando todo o grupo ali nessa construção que a gente vai estar em busca do placar para fazer um resultado cada vez melhor em cima do Rugby Sem Fronteiras. A entrada é gratuita? A entrada gratuita, vai ter tem todo espaço seguro lá para estar utilizando, banheiros, todo o complexo vai estar aberto ao público. Agora, Gabriel, faça um convite para quem está assistindo aqui a nossa entrevista e se interessou, seja para o seu filho, adolescente ou até mesmo um adulto, como que você pode deixar uma mensagem de incentivo e motivação para as pessoas começarem no rugby, nem que não seja profissional, mas que seja de forma amadora, ali como um hobby? Como é que você deixa essa mensagem para a nossa população? Então, como eu disse, como eu comecei pequeno, eu acho que o rugby ele me ajudou muito a desenvolver não só a minha parte como atleta dentro de campo, mas também meu lado pessoal na vida, certo? Porque o rugby ele tem alguns valores. Eu acho que isso acrescenta muito na vida de uma criança, esses valores, que a criança começa a aprender a ter respeito, solidariedade, integridade com outras pessoas. Isso acarreta boas vivências na vida de uma criança, né? A gente está toda segunda, quarta lá no SESI, em Taubaté. Fica o convite aí para os pais que quiserem levar os filhos, é só ir lá, fazer o cadastro certinho, totalmente gratuito. Se quiser assistir um treino de vocês, é possível? Se quiser assistir um treino também, é lá no SESI. Inclusive, a gente tem treino hoje às 19 horas, para quem quiser ir lá, assistir, conhecer um pouco mais. Só ir lá no SESI às 19 horas. Michael, quais são as redes sociais para a gente acompanhar o trabalho de vocês? E nas transmissões dos jogos, dá para assistir ao vivo? Existe alguma transmissão pela internet? Estamos buscando essa parceria para essa transmissão na internet, mas por enquanto a gente acaba filmando e depois disponibilizando em rede social, principalmente no YouTube. Mas as nossas redes sociais, a principal seria a Samaúma, que é o Instagram nosso, tem o nosso site também. Depois é a rede do esporte em si, Taubaté Rugby, tanto ele masculino quanto feminino na mesma página daí. Com todas as informações de treino, local, a forma, às vezes alguém precisa entrar em contato com a gente para conversar referente que gostou da modalidade ou quer levar o filho, pode estar entrando em rede social também que a gente acaba respondendo a quase em tempo real, então é sempre bom a gente estar recebendo esses novos atletas. Michael, muito obrigado pelos esclarecimentos, né? Desejo sucesso aí, mais uma semifinal, que vocês consigam alcançar mais um título aí para Taubaté. Parabéns pelo trabalho desenvolvido na categoria de base e conte sempre com a TV Câmara Taubaté para a gente divulgar os resultados de vocês, as conquistas e também incentivar a nossa população. Perfeito, eu que agradeço e espero voltar aqui na final do campeonato trazendo mais um título para a cidade. Vamos aguardar, fica a promessa aqui. Gabriel, obrigado pela sua presença também. Parabéns por ser o capitão aqui da equipe. Obrigado. Sucesso nessa trajetória. A gente sabe que não é fácil liderar uma equipe aí com tantos talentos, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite de abrir as portas aí pra gente. É muito importante, né, a gente ter essa abertura de divulgar a modalidade aqui na cidade. Nós conversamos com os atletas do rugby aqui de Taubaté, no Mix dos Esportes desta quarta-feira. A gente falou com o Michael Gouveia, que é atleta do time, também com o capitão, que é o Gabriel Riquetti. Você pode acompanhar os atletas nas redes sociais. Sábado agora já foi feito o convite para você acompanhar esse segundo jogo de volta das semifinais a partir das 3 horas da tarde. Esta pauta faz parte aqui das diretrizes da TV Câmara Taubaté, em que a gente promove a diversidade e também a cultura relacionada ao mundo esportivo. A seguir, tem mais notícias aqui no nosso Mix e tem notícia importante de outra modalidade. O Gustavo Balalouca fica com bronze e o Gabriel Durassi entre os 10 melhores em uma competição internacional de BMX. Os detalhes eu te conto a seguir. Não sai daí que o Mix da TV volta já já.
Estamos de volta com o Mix da TV nesta quarta-feira, dia 3 de setembro de 2025, aqui na programação da TV Câmara. Mais uma vez, eu agradeço a sua audiência. E a sua participação aqui no Mix da TV e na nossa programação, ela é fundamental. Por isso, entre em contato conosco. Através do nosso e-mail tvcamaratte@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão e a sua opinião sobre os nossos programas. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/tvc Taubaté. Além disso, você tem uma playlist completa de todos os programas da emissora e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também acompanha ao vivo a nossa programação no facebook.com/tvc Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais e você pode fazer o seu contato no @Câmara Taubaté. Você se conecta com a gente no Instagram, no TikTok e também no X, o antigo Twitter. Agora, se você quiser receber as notícias atualizadas em tempo real de tudo que acontece no Legislativo taubateano, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do WhatsApp. Para isso, basta acessar bit.ly/CMT no Zap. Portanto, você conferiu todos os principais contatos para você participar aqui do Mix da TV. E agora chegou a hora de você ficar muito bem informado e conectado com tudo que acontece em Taubaté e na nossa região. Está no ar o nosso primeiro giro do Mix de Notícias. Primeiro destaque: Estado de São Paulo autoriza projeto para prolongamento da Carvalho Pinto no Vale. O governo do estado de São Paulo autorizou a contratação de projeto executivo para o prolongamento da rodovia Carvalho Pinto. A meta é estender a estrada de Taubaté até Aparecida. Numa segunda fase, a rodovia seria prolongada até Cachoeira Paulista. Em Aparecida, onde participou do lançamento da Operação Romeiros 2025, o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, disse que o Estado autorizou a concessionária Ecopistas a contratar os projetos executivos e definir fornecedores para a obra, que só deve começar em 2 anos. O investimento será de 3,8 bilhões de reais. Existe um prazo de aproximadamente 2 anos para que os projetos estejam prontos e a gente possa iniciar essas obras no momento certo, é o que destaca Ramute em entrevista concedida no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Para tanto, o vice-governador explicou que a Agência de Transporte do Estado, a Artesp, analisa o modelo inicial de ampliação do escopo do contrato com a Ecopistas, que é responsável pela rodovia, para uma futura assunção desse novo trecho com esses novos investimentos. As informações que você acompanha aqui no Mix são do portal O Vale. E agora tem o nosso segundo destaque: esporte local. Gustavo Balalouca fica com um bronze e o Gabriel Duraci entre os 10 em competição internacional de BMX. Mais uma conquista importante aqui para Taubaté, que aconteceu no último domingo, dia 31 de agosto. Essa competição internacional da modalidade de BMX Freestyle Park, que foi lá em Maringá, no Paraná. Balalouca garantiu a medalha de bronze e Gabriel terminou a disputa em 8º lugar, diante de 32 competidores de 7 países. A competição é considerada uma das mais importantes do calendário mundial e coloca os atletas em evidência no cenário internacional. No sistema de classificação olímpica, apenas os 12 melhores ranqueados mundialmente recebem convite para disputar os Jogos, o que mantém Balalouca entre os nomes a serem observados nos próximos ciclos. Atual campeão brasileiro, ele já representou o Brasil nos Jogos de Paris no ano passado, quando ficou na 6ª colocação. Gabriel Duraci também acumula títulos importantes em sua trajetória no BMX, como campeão Jump Park, campeão mineiro e o 3º lugar no Campeonato Brasileiro, além de outras conquistas. A equipe Taubaté BMX Freestyle Park conta com o apoio da Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida aqui do município e também com o FADAT, que contribui
para o fortalecimento da estrutura esportiva, da modalidade e o desenvolvimento de novos talentos. As informações que você acompanha na íntegra estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Taubaté. Ainda nesta edição do Mix, a gente volta com outros assuntos e notícias aqui da nossa região e também da nossa cidade. Este foi o nosso primeiro giro do Mix de Notícias. E a gente segue o Mix desta quarta-feira com o nosso primeiro short. O Espaço Comunitário mostra as histórias das instituições e ONGs aqui de Taubaté. Nesse trecho que selecionamos para você, a repórter Tânia Vinhas foi visitar o Lar Santa Verônica, uma organização sem fins lucrativos da Associação Franciscana de Assistência Social São José e que tem como missão contribuir para a educação e a formação de crianças, adolescentes e jovens. Vamos ver? Solta o play. A nossa missão não é que, vamos dizer, cuidar da vida onde ela está mais ameaçada, sendo junto a essas pessoas mais vulneráveis, a presença do coração materno de Maria. Então, as irmãs têm como missão, como princípio, né, como modo de viver, é ter um carinho maternal, né? E nada mais do que, então, ser essa nossa missão de, no início, né, cuidar das crianças que mais precisavam na época. Que não tinham a mãe. Que não tinham mãe, que não tinham pai, ou questão de vulnerabilidade, de pobreza. Então, a gente não ficava na criança órfã, mas naquela que mais necessitasse, né? E esse trabalho, então, das irmãs foi acompanhando, vamos dizer assim, os tempos, as mudanças de leis, porque antes era orfanato, né, asilo, depois orfanato, aí depois passou pela década de 1950, foi uma lei que saiu no país que não deveria mais chamar orfanato, mas lar-escola. Então, por isso que foi o nome Lar-Escola Santa Verônica. E aí as irmãs sempre foram, né, atendendo as crianças desde bebê, né, as que tinham necessidade, até adolescentes, até serem encaminhadas, né, até 18 anos. Mas as leis foram modificando e em 1990 foi aprovado o Estatuto da Criança e Adolescente, que é o ECA. E aí foram abolidos, vamos dizer assim, instituições que abrigam, né, crianças, adolescentes, aliás, idosos também não devia, porque a lei da assistência social, que é o SUAS, ela privilegia os vínculos familiares, né? Vocês acompanham isso, então toda a entidade, todos que trabalham com o serviço social, tem que estar focando na família, porque todos têm direito de ter uma família. Mas e quem não tem? Como é que faz? Então, aí no caso de criança e adolescente, que era o que nós... Então, mesmo que a gente quisesse, a gente não poderia mesmo, né? Então, nós fomos encaminhando as meninas, algumas as próprias comunidades das irmãs acolheram, até que elas foram, não é, sendo bem cuidadas. Conseguiram as próprias Conseguiram profissão, casarem-se, né? Algumas até se tornaram religiosas. E então, mas você fez uma pergunta muito importante, não é? Como que a gente resolve essa questão e quem precisa? Então, existe, aqui em Taubaté, existe a casa transitória. Então, isso é de responsabilidade do juizado, né, da Vara da Infância, junto com a Secretaria da Assistência, tem que resolver esse problema, não é? Que, no caso, em Taubaté, existe a casa transitória que acolhe criança e adolescente
quando não tem um lar que possa acolhê-los. Porque, segundo a lei da assistência, a gente tem que fortalecer os vínculos familiares. Se não tem o pai, não tem a mãe, mas terá uma avó, uma tia, né? Alguém que possa acolher, né? Porque, olha, a gente que trabalhou muitos anos, né, com crianças abrigadas, você consegue, um abrigo consegue dar muita coisa. Até carinho, até tudo, Sim. mas aquela base, né? Quem é minha mãe? Quem é meu Faz uma pai? diferença. Não é? Então, a lei é essa e deve ter motivos, Sim. não é? Mas aí o lar, então, deixou de abrigar as crianças, mas não largou como as foi um crianças. processo, isso aí foi um processo que as irmãs foram, na época, foram acompanhando as leis, participavam de reuniões, onde foi orientando como é que devia ser feito esse processo. Mas então, isso foi em 90, né? Mas em 1985, as irmãs já começaram a acolher, que naquele tempo falava assim, crianças de rua, né, coisa assim. Então, já foi atendendo no contraturno escolar, então crianças e adolescentes, né, que um período ficavam na escola e outro período, então, ficavam aqui no lar, até que fosse feito esse processo. E aí, então, a creche, nós já atendíamos creche, né, aqui. E desde 1975 a gente atendia as crianças. Então o lar sempre foi meio que uma mistura, assim, né, acolhendo quem precisava. Fosse as meninas que tinham que ficar abrigadas, fosse as mães que trabalhavam, que precisava deixar na creche ou no período escolar, no contraturno, né? Então esse foi o trabalho que nós executamos até 2021. O programa completo sobre o Lar Santa Verônica e também todos os episódios do programa Espaço Comunitário estão disponíveis na internet, no nosso canal youtube.com/tvctaubaté. Basta você acessar a playlist do programa, conferir todos os assuntos disponíveis e também na nossa programação, quinzenalmente, tem episódio inédito do programa aqui na nossa grade. A seguir tem informações aqui no Mix. Cesta básica tem queda pelo 5º mês seguido na região metropolitana do Vale do Paraíba. Os detalhes eu te conto a seguir. Não saia daí que o terceiro bloco volta já já. Estamos de volta, este é o terceiro e último bloco do Mix da TV desta quarta-feira, 3 de setembro de 2025, aqui na programação da TV Câmara, mais uma vez agradecendo a sua participação e principalmente a sua audiência. Agora vamos com um quadro que mostra as leis mais importantes aprovadas pelo Parlamento taubateano. Hoje o assunto é a disponibilização do exame de trombofilia para mulheres aqui em Taubaté. Está no ar o nosso quadro É Lei. É lei. Você sabia que as mulheres de Taubaté têm direito a exame genético gratuito? Está em vigor desde novembro de 2024 a Lei número 6.010, que concede o direito de toda mulher em idade fértil no âmbito municipal à investigação e ao exame genético que detecta a trombofilia. Mas você sabe o que é trombofilia? Trombofilia é uma condição em que o sangue tem uma tendência aumentada de formar coágulos. Isso pode ocorrer devido a fatores genéticos ou adquiridos, como o uso de alguns medicamentos. Assim, pessoas com trombofilia têm maior risco de desenvolver trombose e embolia pulmonar ao longo da vida. Durante a gestação, esses efeitos da doença pioram, aumentando a tendência a formar coágulos, podendo levar a um AVC na futura mamãe, além do aborto espontâneo.
morte fetal, restrição de crescimento intrauterino e prematuridade, entre outros. E é por causa desses riscos que a lei trouxe o direito de as mulheres taubatianas em idade fértil fazer todos os testes genéticos em todos os estabelecimentos de saúde da cidade, sejam públicos ou privados, gerando um diagnóstico precoce e um tratamento mais efetivo. Se você não conseguir realizar o exame ou tiver alguma dúvida, procure a Secretaria da Saúde, na rua Carneiro de Souza, número 99, no centro, ou pelos telefones 3632-2244 ou 3632-2040. Os episódios do Programete é Lei são exibidos diariamente aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Agora a gente segue com o nosso segundo giro com os destaques mais importantes de Taubaté e região. Vamos para o nosso Mix de Notícias. Personagem icônica de Veríssimo, Velhinha de Taubaté, surgiu na ditadura e falava de política com humor. Um dos cronistas mais famosos e bem-humorados do Brasil, Luiz Fernando Veríssimo, fez obras que atravessaram décadas e marcaram gerações, com publicações em livros, quadrinhos e jornais. O escritor morreu no último sábado, dia 30 de agosto, aos 88 anos. Uma das personagens mais memoráveis dele leva o nome da segunda maior cidade do Vale, Taubaté. Criada em uma crônica em 1983, durante a ditadura militar no país, a velhinha era apresentada como a última pessoa no Brasil que ainda acreditava no governo. Uma homenagem divertida a Taubaté, cidade com uma forte veia artística aqui no Vale, berço de nomes consagrados como Monteiro Lobato, Mazzaropi e Hebe Camargo. A sua repercussão foi tão grande que Veríssimo retomou a personagem diversas vezes ao longo dos anos 80, 90 e 2000, até a sua morte simbólica em 2025. A matéria sobre essa personagem memorável de Luiz Fernando Veríssimo você confere na íntegra, disponível no portal G1 Vale do Paraíba. E agora tem mais um assunto importante que mexe com o nosso bolso. Cesta básica tem queda pelo 5º mês seguido aqui na região. A cesta básica familiar na região metropolitana do Vale registrou uma redução de 0,36% em agosto agora de 2025, segundo o NUPS, que é o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital. É o 5º mês consecutivo de queda, mas no acumulado do ano, a alta ainda é de 1,09%. E nos últimos 12 meses, de 5,56%, acima da prévia da inflação nacional do IPCA 15, que foi de 4,95%. O custo médio da cesta passou de R$ 2.866,20 em julho para R$ 2.855,93 em agosto, uma diferença de R$ 10,27. Entre os municípios, São José dos Campos teve a maior redução, em torno de 0,89%, Campos apresentou a menor, menos 0,06%, mantendo-se como a cidade com a cesta mais cara da região. Já Taubaté registrou o menor valor, R$ 2.820,57. Em termos de comprometimento da renda, as famílias do Vale destinaram em agosto 37,63% de seus ganhos para a aquisição da cesta, levemente abaixo dos 37,76% do mês anterior, julho. Entre os alimentos, destacam-se as altas da abobrinha, cenoura, banana nanica. Já as maiores quedas foram registradas do tomate, alho e batata inglesa. Segundo o NUPS, a redução recente reflete uma boa oferta agrícola e fatores sazonais, mas os preços ainda se mantêm elevados devido à sequência de aumentos registradas nos últimos meses. As informações que você acompanha aqui na nossa tela são do portal Meon. E com esse destaque sobre a economia, a gente encerra o nosso mix de notícias desta quarta-feira, mas você tem outras notícias e informações amanhã, quinta-feira, a partir das 9h30 da manhã, com Ana Laura Costa no telejornal Boletim Câmara. E também na parte da tarde, nas reprises noturnas, aqui no Mix da TV. Este foi o nosso Mix de Notícias. E para encerrar esta quarta-feira, tem o nosso último short. O Câmara na Rua traz um retrato das instituições e empresas de Taubaté. Separamos um trecho do programa que o Câmara na Rua conversou com uma empresa sustentável de produção de condicionadores de solo aqui de Taubaté. Vamos ver? Solta o play.
Bom, a gente trabalha aqui com beneficiamento de resíduo sólido. Toda a matéria verde, decomposta do município e das regiões mais próximas, a gente faz essa captação desse resíduo, beneficia ele transformando num produto. Esse produto, um produto orgânico, 100% vegetal, né? Esse processo de carbono e nitrogênio de compostagem, a gente faz um processo diário de qualidade, de produção e vende nível Brasil todo. É isso que eu ia perguntar para você. E quais são as etapas para você poder fazer esses produtos? Certo. A etapa, assim, a chegada desse material, dessa matéria-prima bruta, certo. A gente faz o trabalho de classificação dela, separação dela nas áreas abertas. Nós temos aqui quase 50 mil metros de área aberta. É grande. Temos uns 8 mil metros também de área coberta, né? Que esse material tem um controle de umidade muito alto. A gente tem que trabalhar esse material mais seco possível para não perder qualidade no quesito de matéria orgânica. Faz esse primeiro beneficiamento, vai tombamento. Como a gente não usa nada químico para aceleração de compostagem. Nada químico? Nada químico, é 100% orgânico e muito demoroso esse processo. Então a gente abre essas leiras, vai fazendo tombamento periódico de 3, 6, 7 meses. Até daqui a 2, 3 anos a gente tem uma matéria-prima aí, um material 100% purinho, bem decomposto, para também não prejudicar a questão radicular das plantas. Né? E a gente pode ver esse processo todo? Vamos ver, vamos começar. Vamos começar por onde, Felipe? A gente vai começar primeiro do estoque, de como chega o material. Boa. E em escala gradual até o produto final. Vamos lá então, vamos no estoque. Felipe, nós estamos nessa área livre aqui, eu estou vendo uma movimentação com uma máquina. Explica pra gente o que se trata aqui. Certo, aqui é a primeira etapa do processo, de toda a cadeia de produção. Aqui a gente faz o recebimento dessa matéria, desse resíduo vegetal. Então nós temos serragem, casca de pinos, palha de pinos, casca de eucalipto e turfa, que é a nossa matéria-prima mais nobre hoje, que a gente coloca como agregada, né? Então aqui é feito o tombamento dessa leira. Esse tratamento é totalmente físico, nada químico, né? Certo. Esse tombamento é feito periodicamente, conforme a umidade. Então eu sempre estou fazendo a medição de temperatura e umidade dessa leira para fazer o controle de compostagem. O que chega de matéria-prima para você é aqui então que você recebe faz o tombamento. Isso, tem esse primeiro pátio, nós temos mais um pátio ali do lado de frente da fábrica e um pátio na área superior também, são mais ou menos 20 mil metros de área aberta. Aqui é o start. Aqui é o start. Vamos lá então, vamos seguir o resto. Muito bem, chegamos aqui no armazém que tem 3 níveis. Eu queria saber, Felipe, quais os produtos, na verdade, que vocês produzem, que vocês fazem aqui? Perfeito, aqui é a segunda etapa, né? Então, quando a gente termina o processo de compostagem, o material está inerte, a temperatura já baixou, não tem mais aquela troca de carbono e nitrogênio que esquenta o produto e possivelmente vai causar dano no paisagismo. A gente tem o material frio e pronto para o plantio, né? Nós temos 3 produtos aqui que são os nossos carros-chefes, assim, que é o floreira, paisagismo, de uso para paisagismo, florestal, ornamental, geral. Quem é o consumidor da floreira? Hoje são atacadistas no Brasil inteiro. Então são lojas de paisagismo, grandes garden centers, e obras também. Então a gente pega algumas licitações de estado, municípios, que são... Paisagismo urbano. De paisagismo urbano, rural, basicamente é isso. Em segunda linha nós temos o horta, que hoje em dia é um pós-pandemia, com esse consumo de matéria orgânica, de alimentação mais limpa, orgânica, o pessoal começou a consumir esse plantio indoor, né? Então nós temos essa linha que hoje em dia é um sucesso de venda. Agricultura domiciliar. Domiciliar. Não, ONGs, enfim. Isso, o cara que ter uma hortinha em casa, ele consegue consumir esse material nosso, faz o plantio dele, não precisa de segredo nenhum, já consome a verdurinha dele orgânica dentro de casa. E por último, sem material químico. Sem químico. Orgânico 100%. A gente bate sempre nessa técnica. Eu acho que é interessante a gente falar disso. A química, no caso, ela vai facilitar o processo. Eu vou ter menos tempo de compostagem, eu vou ter um produto enriquecido mais rápido, que não é nosso lema aqui.
o nosso dia a dia a gente não preza por isso, porque a gente usa o material. Então, mas tirando essa otimização que dá o fertilizante com produtos químicos, a procura é grande por essa 100% orgânica? Sim, pô, nós temos aí quase 20 e poucos anos aí no mercado. A fábrica hoje está gigante, trabalhando todo dia. A gente tem capacidade operacional de 5.000 sacos por dia, né? Temos o material em estoque, guardado para quase um ano, para trabalhar tranquilo. Hoje a gente carrega 10 caminhões truque por dia para o Brasil inteiro. Isso é um processo que vem vindo, então, né? Uma conscientização sobre isso. Essa parte de manutenção, a planta é viva, então ela come. Então a matéria orgânica ela é consumida junto com a irrigação com o tempo. Então necessita dessa periodicidade de manutenção. E o nosso material ele entra nessa manutenção. O programa Câmara na Rua sobre os compostos orgânicos na íntegra está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa Câmara na Rua. Chegamos ao final de mais um Mix da TV nesta quarta-feira e no programa de hoje você viu, o Estado de São Paulo autorizou o projeto para prolongamento da Carvalho Pinto aqui no Vale. No quadro Mix dos Esportes, conversamos sobre rugby com os atletas aqui de Taubaté, o Maicon Gouveia e também o Gabriel Riquetti, que disputam neste sábado a semifinal do Campeonato Paulista. O quadro É Lei mostrou a legislação municipal de disponibilização de exames de trombofilia para as mulheres taubateanas. E ainda acompanhamos os shorts do Espaço Comunitário sobre o Lar Santa Verônica. E agora há pouco, o programa Câmara na Rua falou um pouquinho mais sobre a produção orgânica de condicionadores de solo. Amanhã, quinta-feira, tem Mix da TV, tem o nosso novo quadro Bons Tempos, um quadro dedicado à população 60+. A gente vai bater um papo com especialistas para falar sobre a melhor idade e também sobre a qualidade de vida dos idosos. Muito obrigado pela sua audiência, continue acompanhando a nossa programação e até amanhã aqui na TV Câmara Taubaté.